Eu registro a sua disponibilidade para, no quadro das boas relações com o Partido Socialista, para aceitar a proposta de proibição de créditos a sociedades offshore cujos proprietários são desconhecidos, mas quero precisamente, e por isso já valeria a pena este debate do ponto de vista desta bancada, agora quero voltar às questões do sistema financeiro, porque creio que elas só nos dão razões para aumento de preocupações. Eu disse-lhe, Sr. Ministro, que há algumas horas Oliveira e Costa foi constituído arguido. Quero transmitir-lhe a informação de que, entretanto, foi detido. E, portanto, as preocupações com o BPN e com o caso BPN são naturalmente importantíssimas, dada a gravidade do caso que está em cima da mesa. E, por isso mesmo, não deixarei de comentar uma notícia inusitada que aparece na Lusa, segundo a qual Alberto Martins e o Partido Socialista anunciam que, tendo rejeitado a audição de Miguel Cadilho e Dias Loureiro nesta comissão, vão impor a presença do Procurador-Geral da República. Diz Alberto Martins, vamos pedir, e já conversei com ele, para dar conta do processo de investigação criminal. Para dar conta do processo de investigação criminal, ou seja, não se pode ouvir ninguém porque há segredo, mas vai-se pedir ao Procurador que dê conta do processo de investigação criminal, o que evidentemente não pode fazer. Ou seja, a forma de impedir que o país seja esclarecido é só permitir a audição da pessoa que mais está sujeita à regra do segredo. E agora já não se pergunta o que é que o PS quer esconder, já se tem que perguntar o que é que o PS quer tapar com este tipo de iniciativas. E eu quero deixar aqui claramente este registro. Registro também, Sr. Ministro, que perante o caso Santander, e sabe que há cartas variadas para várias pessoas, chegam a 10 mil euros de cheque pré-aprovado, o Sr. Ministro reagiu de uma forma corretíssima, na minha opinião. E disse-nos o que tem que ser dito nestas circunstâncias, é que as pessoas não se deixem iludir. Mas que um Ministro das Finanças tenha que, perante a opinião pública, dizer que para um dos grandes bancos comerciais ou para uma prática comercial abusiva em geral, as pessoas não se devem deixar iludir, isso diz-nos muito do abuso que significa a prática de juros extorsionários e de crédito impositivo e de publicidade enganosa em que o sistema financeiro está mergulhado. E eu quero registar isto porque acho que é de uma enorme importância o que aqui aconteceu deste ponto de vista. Este sinal tem que ser dado, deve ser dado, e foi por isso que eu suscitei a questão, insistirei sobre ela e denunciarei todos os casos que conhecer deste tipo de abuso. Agora, Sr. Ministro, deu-nos alguns esclarecimentos sobre outras matérias de regulação bancária, da tutela do sistema financeiro, mas quando nos deu alguma informação, deu-nos uma notícia que me surpreendeu. É que perante o pedido do Banco Privado Português de um aval para um empréstimo de 750 milhões de euros, disse-nos que, ainda não tendo decidido sobre esse, está a apreciar, ou estão a ser apreciados, alguns pedidos. Visto que todos os bancos comerciais que eu conheço disseram publicamente que não estão a recorrer a esse aval, eu queria, Sr. Ministro, que nos dissesse quais são os bancos que estão a processar pedidos de aval. E acho que é importante que saibamos, porque se trata de uma matéria de grande sensibilidade, mas também por uma razão estratégica. É que eu percebo que se possa invocar o risco sistémico sobre o efeito dominó no sistema bancário quando se trata de dificuldades de bancos que são bancos comerciais, que têm depósitos, que emprestam e que recebem depósitos. Mas o Banco Privado Português é um banco de gestão de fortunas. Não tem nenhum risco sistémico. Ou seja, perderam dinheiro porque apostaram em ativos de imenso risco. Veja-se bem, ele gera uma carteira de cerca de 2 mil milhões de euros e pede um empréstimo de 750 milhões de euros para liquidez. Ou seja, precisa de 1/3 de cobertura, de 1/3 em relação ao total de todos os ativos que está a gerir. E, portanto, não se trata senão de uma operação de perda de fortunas privadas que confiaram a este banco. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se este aval for concedido e se o banco não pagar, ativam-se os dispositivos da lei que nos citou, ou seja, o Estado fica proprietário deste banco.
visto 750 milhões, então, nesse caso, pagos pelo Estado, cobrem o conjunto, tanto quanto sei, do banco. E, portanto, o Estado seria proprietário. E eu pergunto, para que é que o Estado se protege em relação a um banco gestor de fortunas? O Estado vai gerir fortunas, substituir-se por um banco que fracassa por causa da especulação, gerindo fortunas? Enfim, entendamos bem, Sr. Ministro, eu peço o seu esclarecimento sobre qual é a sua estratégia em relação ao Banco Privado Português, visto que, expectavelmente, o Ministro das Finanças assinará este aval. A última questão é sobre, para terminar, é sobre a questão da explicação que nos deu acerca da estagnação e da recessão. Sr. Ministro, fará o favor de não tratar os deputados desta Assembleia e muito menos as pessoas todas que nos estão a ver como se fossem crianças a fazer a primeira classe. Há uma estagnação quando os números oficiais constatados dizem que no terceiro trimestre chegámos a 0% de crescimento. 0%. Nem mais, nem menos. 0%. E há recessão quando há uma redução abaixo de 0%, ou seja, tem-se um produto menor no último trimestre, que é o que está em curso, do que no terceiro. Que isso é um prognóstico feito pelo Banco de Portugal. O Banco de Portugal diz-nos que o total do ano é 0,5 e 2 mais 2 continuam a ser 4, mesmo quando se é Ministro das Finanças. E o que o Banco de Portugal disse, 2 mais 2 são 4, é que para se atingir no total do ano a média de crescimento de 0,5, isso impõe que o resultado do último trimestre, que é a previsão do Banco de Portugal, seja negativo. Negativo chama-se recessão. E o Sr. Ministro não joga com palavras, porque nós já temos os factos do terceiro trimestre, temos só previsões do último trimestre e uma instituição como o Banco de Portugal diz-nos que essa previsão é redução, abaixo de 0, chama-se recessão. E seja o que for, Sr. Primeiro-Ministro, porque o que for é o que nós temos que enfrentar, seja 0%, seja menos, seja negativo, seja o que for, é preciso saber como? Pois foi isso, exatamente, Sr. Ministro. Bem, um dia se verá. Com o Financial Times a ajudá-lo, pode ser que seja considerado um dia para tão altas funções. Mas o facto é este, é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro não podem deixar de se confrontar com a necessidade de políticas que não são as que respondem a uma situação de crescimento de 1%. A uma situação de dificuldades desta natureza responde-se de outra forma, com outra determinação, com outras políticas fiscais, com outras políticas de investimento público, com outras políticas macroeconómicas. E se o senhor não quer reconhecer com um mero jogo de palavras contra a evidência dos factos, então, Sr. Ministro, o que é que nós podemos esperar das suas respostas ou do Sr. Primeiro-Ministro?